Então bora lá, parte 2. Vocês colocam a mulher como se fosse um cachorro adestrado que não consegue fazer nada. Só para você entender que eu não estou falando uma fala Passar só aqui a introdução. O movimento feminista é uma ameaça à família tradicional. Se alguém concorda, pode O vir. movimento feminista é uma ameaça à família tradicional. Eu acredito Concorda que o movimento feminista 100%. seja uma ameaça à família tradicional pela sua história. Com a revolução sexual vinda de Simone de Beauvoir, que ela acreditava que todas as mulheres deveriam ser livres, eles começaram a fazer um ataque contra a família. Ou seja, você estar numa família tradicional de pai, mãe e filhos é uma opressão. Isso vem lá de Karl Marx, que ele falava que a primeira opressão que existia no mundo Quem era é que dentro tinha da falado família, que era dentro só ser comunista? daquela instituição familiar. Então, quando coloca que elas vêm para querer destruir a família, que elas vão falando assim, vocês não podem se casar, você tem que primeiro ser sua família, maternidade não, e elas vão colocando várias sementinhas, digamos assim, diabólicas na mente de jovens para não seguir este caminho de ser do lar, de seguir esse rumo natural, é um ataque contra a família. Então, assim, não estou falando que todas as feministas, mas nos seus livros, as grandes autoras, sim, Simone de Beauvoir, Judith Butler, Alexandra Kollontai, essas mulheres, elas têm sim um ataque à família, incisivos, que falam que dentro de um casamento é uma opressão. Meu nome é Lawane, eu tenho 30 anos e sou advogada. Eu acredito que o feminismo tem sido para elas. Assim, o que ela diz aqui é 100% verdade. A Simone tem das frases assim que eu acho que são mais fáceis de entender, são menos subjetivas. Ela diz mesmo: a maternidade é uma prisão. A mulher não pode nunca ter a escolha de ficar em casa, porque se as mulheres tiverem essa escolha, vão sempre tomá-la. Isto em Simone é muito claro. Existe sim uma tendência destas autoras feministas para estarem fortemente ligadas ao movimento marxista e, por consequência, quererem afastar as mulheres da família tradicional, afastar as crianças de casa. As mulheres, se estiverem a trabalhar, estão longe das crianças. São esse tipo de movimentos que vocês vão começar a encontrar. Essas duas antifeministas bastam. Pode dobrar o número de feministas aí que o resultado será o mesmo. A Simone nem escondia a visão dela e as feministas papam aquilo. É verdade, é triste, isto é muito triste. Porque a primeira coisa que me dizem quando me perguntam porque é que eu sou antifeminista é porque o feminismo defende que a mulher tem o direito a escolher. Por isso é que eu não julgo logo de caras uma mulher que me diz que é feminista. Porque a maior parte das vezes a nossa base até é a mesma. Ela só não conhece o suficiente da história para querer desassociar-se do movimento. Porque é impossível uma mulher que acredita mesmo que a mulher deve escolher continuar aliada a este movimento depois de o compreender. O movimento feminista, ele diz que as mulheres devem ser livres, que elas devem se impor, que elas devem brigar pelos direitos delas. Então, a quem isso seria uma ameaça? Para quem isso seria uma ameaça, uma mulher se impor, uma mulher tomar o espaço que deveria ser dela? Quem se sente ameaçado por isso? Meu nome é Júlia Oliveira, eu tenho 10 anos, não fazer nada pela gente. Tanto que desde toda a história da criação do feminismo eram as mulheres brigando pelos direitos das mulheres e os homens querendo barrar isso. Então eu acho que a gente tem que brigar pelo que a gente quer de uma forma unida enquanto mulheres, porque se a gente for depender dos outros, isso não vai acontecer. Que vale lembrar que família tradicional, que a gente está tratando aqui, é a mulher que é submissa ao homem, a mulher que não trabalha, a mulher que fica cuidando da casa. Né? Então isso é importantíssimo lembrar. Então é dessa família que a gente está falando. Se for essa família, que eles se sintam ameaçados, sim. Eu Mas queria aí só completar. Eu ia te perguntar, o que é a família Eu tradicional? vou explicar. Primeiro, que eu queria falar que a Simone de Beauvoir, no livro dela, O Segundo Sexo, ela fala que o movimento feminista não poderia dar a opção da mulher de escolher o lar e ser mãe, porque se te desse essa opção, ela escolheria isso. Que deveriam ter só a imposição do feminismo em cima da mulher, que deveria ter um relacionamento livre. Como ela teve com o Paul Sartre, né, que eles tiveram diversos amantes, ambos, e no final ele adotou uma amante e deixou a herança, e depois ela adotou também uma amante e deixou a herança dela. Então ela colocou isso no livro dela, O Segundo Sexo, que não deveriam dar a opção para a mulher, que a família não deveria existir. Família tradicional, eu tenho uma família tradicional, eu sou casada com um homem, tenho uma filha, mas eu trabalho, entendeu? E não deixo de ser tradicional. Quando a gente pega e fala assim, olha, mas aquele homem lá, o homem, a mulher, o filho e a amante, isso não é família tradicional. No meu caso,
Eu sou submissa ao meu marido de acordo com a instrução bíblica, porque ele é um homem de acordo com a instrução bíblica. O meu marido daria a vida por mim. Assim, se ele dá a vida por mim, o mínimo que eu posso dar é respeito. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Não quer dizer que eu sou uma empregada doméstica ou uma serva ou uma escrava dele. A família ameaça, o movimento ameaça a estrutura tradicional a partir do momento que a Simone de Beauvoir, que é a teórica, ela fala que não deveria existir este modelo. Que para ela todo mundo deveria seguir o padrão dela do relacionamento aberto e livre, como Uma ela piada seguia elas com Sartre. levantarem a A mãozinha para Simone falar. foi uma das primeiras pensadoras que trouxe essa própria visão, que debateu com outros pensadores do momento, que foi criticada, né, e que ela teve uma linha de pensamento A Simone também era anti-mulheres negras, não era? muito depois, assim. Ela foi ressaltada depois, muito depois. Ela faleceu e aí o movimento cresceu porque teve que ter esse resgate. O que as mulheres têm a dizer sobre isso? Sobre família, sobre ser mulher, sobre colocação no mercado, sobre vida, sobre violência. Então, e outra coisa muito importante, a Simone traz o que era da época. Porque as mulheres eram violentadas, eram oprimidas, elas eram obrigadas a casar. Elas só podiam abrir uma conta, elas só podiam pegar um dinheiro no banco se tivesse uma assinatura do marido. Elas só podiam sair de casa se tivesse com o marido. Elas podiam comprar algo se tivesse com o marido. Então, ela disse isso para a época. E mais, assim, a Simone tem uma linguagem... Não dá. Não dá. Isto faz-me confusão. Como é que tentam defender a Simone? Ela é daquelas que não dá mesmo para defender. Ela assinou tipo um referendo para a libertação de pedó. Têm noção disso? Imaginem a loucura que era um homem hoje em dia vir a público defender um outro homem que de alguma forma apoiou a soltura de alguém que teve relações com crianças. Isto era escandaloso. Isto servia para cancelar qualquer pessoa. Mas elas podem continuar a defendê-la à vontade, que não tem problema nenhum. Opa. Ai. Um pouco difícil mesmo de, às vezes, assimilar, mas não é basicamente essa necessidade que toda mulher tem que ter um relacionamento aberto. Não é isso que ela coloca. Meu nome é Mariana Santos, tenho 33 anos, sou produtora cultural e produtora de cenografia. Me considero feminista desde o dia que eu nasci. Eu sou criada por mulheres feministas que trabalham no lugar na sociedade dela. Eu li o livro dela, Segundo Sexo, e a Simone de Beauvoir, de todas as teóricas feministas, ela que fala mais abertamente. A Simone de Beauvoir, ela aliciava suas alunas menores de idade, levava para a cama de Sartre, e muitas dessas meninas cometeram suicídio. Então, assim, ela oprimia, sim, as mulheres, tanto que ela foi até expulsa de uma escola que ela dava aula. Eu acho que a Simone, ela arrasa muito porque ela ganhou poder usando do sexo. Porque quando você para ver... A Simone arrasa muito. Acabaram de lhe explicar que ela aliciava as alunas para as levar para o quarto. E ela era um arraso. A Marisa diz, as feministas até querem mandar no que acontece dentro do quarto do casal. Há algo mais autoritário que isso. Eu agora há dias vi um vídeo que dizia que a posição do missionário era extremamente submissa. A mulher só é valorizada por conta do sexo. De ser bem tratada, de ser cortejada, não sei o quê. O homem só faz isso porque quer ficar com a mulher. Mas aí só acontece porque o homem tem acesso ao sexo fácil com a revolução sexual. Mas você acredita que o homem só começou a ter acesso ao sexo fácil após a revolução sexual? Você acha que Da antes disso... maneira que é, sim. Antigamente ele tinha que pagar as prostitutas. ou estuprar, né? Ou estuprar. Ou abusar. Olha a identidade que a gente tem sobre a mulher. Como que esse homem constrói a família, que para ele é dele, é uma propriedade. É a filha, é a neta, então é a propriedade, não é uma composição que se faz de pessoas, né? Eu falo isso o tempo todo em casa, assim, tipo, somos pessoas. Eu tenho vontades, a minha filha tem necessidades, ela tem sonhos. Então, é um toque errado, é uma fala que atravessa, que dói, que machuca. Então, sim, eu acho que o feminismo tem sim o seu poder de, acho que, enfrentar esse lugar da família tradicional e repensar o que é família, o que é uma corporação, o que é uma composição familiar. Eu não entendo. Como é que ela diz que não acredita? Ela diz que é falso. O movimento feminista é uma ameaça à família tradicional e ela não se levanta. É falso. Das primeiras coisas que ela diz é que quer redefinir o que é uma família.
Mas ela é contra a afirmação. Ela diz que o movimento feminista não é uma ameaça à família tradicional. Mas a primeira coisa que lhe sai da boca é um ataque direto àquilo que é a família tradicional. Eu não consigo. São estas incoerências que me revoltam. Eu não tenho problema nenhum em discutir feminismo com alguém que consegue construir um raciocínio lógico. Mas assim eu não consigo. A coisa que as mulheres mais usaram ao longo de todos os tempos para controlar os homens foi justamente a relação sexual, certo? Se o homem se portava mal, o castigo da mulher era não se envolver com ele. Sempre foi assim. Isso deixa de ter valor a partir do momento que os homens conseguem com facilidade entrar no Tinder e ter um engate às 3 da manhã. Esse poder que as mulheres sempre tiveram foi-lhes retirado, sim, com a revolução sexual. Qual é a dúvida? O que é agradável? O que é família de Então, verdade? voltando a falar, no meu primeiro tópico, família tradicional é aquilo, não significa que os outros modelos não sejam famílias, entendeu? E outro ponto, quando tem o casamento, há um matrimônio ali, a celebração de um matrimônio. E matrimônio, na sua raiz, a sua palavra, é o poder e o domínio da mulher. Por exemplo, a casa, quem domina uma casa é uma mulher. Quem decide se vai jantar, se não vai jantar, que hora que vai comer, que hora que não vai comer, que hora que vai sair, é a mulher. Gente, dentro de uma realidade que nós vivemos, a mulher que decide o que vai comprar, o que não vai comprar. E se ela não quiser fazer isso? Mas aí eu estou falando, a mulher, ela tem vamos dizer assim, o instinto biológico dela, tanto que a Simone de Beauvoir fala, nós não podemos deixar. Eu nem sei se posso dizer o nome dela, mas eu acho que posso, né? É diva aqui, vamos dizer assim. Como é que ela vai conseguir falar sobre aquilo que é a necessidade biológica de uma mulher? Qual é a autoridade com que a diva faz isso? A mulher escolher isso porque ela vai escolher isso. Algumas falas de vocês colocam a mulher no mesmo patamar de um cachorro adestrado que não tem capacidade de pensar por si mesmo, de fazer e nem de autonomia. Eu acho essa visão muito deturpada do ser humano, da mulher como indivíduo, e eu acho que não é assim. O homem não tem todo esse poder que vocês acham que ele tem. A mulher, ela tem também. Inclusive, até o movimento feminista fala que a mulher deve ser empoderada, é empoderada. Só que a palavra empoderada eu recebi o poder de alguém. A mulher ela não é empoderada, ela é poderosa. Ela já nasce com esse poder, ela não precisa pedir o poder para os homens, ela não precisa pedir o poder para a sociedade. E eu acho que o feminismo, muitas falas de vocês, coloca a mulher como se fosse um cachorro adestrado que não consegue fazer nada. Eu acho que talvez as nossas falas foi com base no que vocês entendem do que é família, do que é o lugar da mulher dentro de casa. Talvez é isso. O que a gente está querendo fazer é que a mulher tenha essa escolha de ela não querer ter a prole, entendeu? O movimento feminista deve incluir mulheres trans. Por mais que eu me considere uma mulher feminista, eu ainda não me associo diretamente à palavra, porque somos várias mulheres. Se pudesse, tivesse como mudar, eu mudaria para mulherismo, porque somos todas essas mulheres. A mulher trans, ela se identifica como mulher desde o início, desde a sua fase de puberdade, desde o seu crescimento até a sua fase adulta. Então a gente é mulher nesse sentido de pensar, não é o meu corpo biológico que vai me diferenciar de uma mulher cis ou alguma coisa do tipo. Então, sim, o feminismo ele tem que ser para todas as mulheres, principalmente as mulheres trans, e seria muito legal se essas mulheres abraçassem-nos para a gente juntas conseguir ter mais força. Meu nome é Nega Diva. Esta do mulher cis até hoje mata-me. Eu não sou mulher cis, eu sou mulher. Como é que isto muda? Como é que de repente tem o direito de me ofender a mim? Eu juro que fico revoltada com estas coisas. Eu sou uma mulher trans de 32 anos. Eu me considero feminista por não encontrar algumas saídas quando eu busco algumas portas. Gosto também do pensamento do mulherismo, porque é uma causa que abrange várias dores, várias camadas, não dá pra gente generalizar em um único ponto. Então, a partir do momento que uma mulher trans é uma mulher, ela também merece ter seus direitos defendidos. Eu sou uma pessoa esperançosa. A minha realidade ainda não condiz com vários campos que existem dentro da política, mas a partir do momento que existe um corpo precisando de proteção, ele merece ser protegido. Meu nome é Moara, eu tenho 25 anos, eu sou mineira, belo-horizontina, trabalho com marketing digital, sou modelo comercial e fotográfica. Eu me considero antifeminista porque as causas elas precisam incluir todas as pessoas.
E eu não me sinto muito incluída por essa causa, a minha realidade é totalmente distinta, eu acho que eu não posso me dar ao luxo de me considerar feminista. Quando é que você percebeu que você era mulher? Porque mulher, você se torna mulher. Eu me percebi quando eu entendi que eu era mulher. Eu tinha meus 11 anos. Eu brincava na rua, todo mundo brincando junto. Aí veio um amiguinho e falou, você tem que usar sutiã. Aquele momento eu percebi que eu era mulher. Aquele momento eu falei, poxa, eu não sou igual a eles. Ah, engraçado. Então, afinal, o que a faz sentir mulher é uma condição estritamente biológica. Eu sou diferente, eu tenho... Então, aquele momento eu me tornei mulher. Não foi na menstruação, foi porque alguém me percebeu. Porque ultrapassou. Então, sim, E as você se mulheres... reconheceu, né? E me reconheci. É. Então, sim, as mulheres trans, é necessário a participação dela. É essencial a participação dela nesse momento. A ideologia de gênero é uma pauta que vem do feminismo, como eu falei, Simone de Beauvoir que tem essa frase, você não nasce mulher, você se torna. Judith Butler que vem com o livro A Ideologia de Gênero, que vai explicando que há diversas concepções de mulheres. Então, assim, eu não tenho como eu não concordo com o movimento feminista inteiro nas suas pautas, então acho que é um debate do movimento feminista, porque eu vejo que próprias feministas falam, não, só vale esse feminismo, só vale aquele outro. Então, dentro delas mesmas, elas estão discordando agora nesse momento, vamos dizer assim, desse rolê agora. Porém, o que eu concordo, que nós devemos viver uma sociedade em que eu deva proteger o ser humano. Meu posicionamento é o mesmo também. Eu acho que não compete a mim, que não sou feminista, dar qualquer opinião sobre esse assunto, já que é um assunto apenas do movimento. Ok. Deixa eu só questionar algo para vocês, então, porque a Mariana trouxe o argumento de tornar-se mulher. Eu entendo que esse princípio não existe, que a mulher não é uma construção social. Você nasce mulher, sim. Você tem a sua identidade desde pequena, mulheres e homens já têm preferências ali diferentes, entendeu? Pode ser que algumas preferências são afloradas ao longo da vida e outras não. Por exemplo, tem meninos que são apaixonados por futebol, mas não ligam para carro. Tem meninos que são apaixonados por carros e não ligam para futebol. Certos tipos são aflorados, mas você nasce aquilo que você é. Então, eu nasci mulher e eu sempre me identifiquei, nunca tive isso, me percebi como mulher, nunca tive. Eu sempre soube que eu era mulher, entendeu? Eu acredito que você se percebe sim como mulher ao longo da sua vivência, você se vai sendo... Eu estou usando direto a palavra oprimida, mas acho que é a melhor palavra para dizer. Você vai sendo sim colocada em um estereótipo de gênero, mas eu também acredito que no momento da concepção, quando a mulher está grávida, ela descobre que vai ter uma menina, já são impostos estereótipos de gênero ali. Já se constrói um quarto rosa, compram-se vestidos, compram brinquedinhos para brincar de casa, para brincar de boneca, já são impostos estereótipos de gênero. Então, Calma, eu vou-vos explicar porque é que eu estou a rir. É que eu estou a imaginar o Paulo, no dia que eu lhe contar que estou grávida, independentemente de ser menina ou menino, ele começar assim, não filho, nós temos que ter uma conversa bem séria, porque tem um anime que tu tens que ver. Qual é o anime que tu queres mostrar ao nosso filho, ao filho, amor? Dragon Ball. Eu consigo imaginar o Paulo completamente a falar com a filha, exatamente da mesma forma que ele falaria se fosse um filho, sobre Dragon Ball. Então é por isso que eu acho estas coisas tão engraçadas, porque eu não sei, eu juro que eu não sei qual é o problema do rosa. Olhem, eu nunca tive nada rosa. O quarto que os meus pais me pintaram na altura, quando eu tive um quarto só para mim, não era cor-de-rosa, era laranja. A primeira coisa que eu fiz quando tive a oportunidade foi fazer um quarto todo cor-de-rosa. A Marisa diz: e as mulheres que não usam sutiã? Então, se não usas sutiã, não és mulher. eu acho que tem essa dualidade. E sim, você nasce mulher dentro desses estereótipos de gênero, você convive com eles ao longo da sua vida, mas chega um momento em que você percebe que, caraca, eu acho que eu não tô ali equiparada aos meninos. A mente humana, ela é muito complexa. Desculpem, eu cortei o raciocínio da menina a meio, mas vocês entenderam que o raciocínio dela é que eu percebi que era mulher quando eu percebi que era oprimida. Não foram estas as palavras, mas foi este o raciocínio dela. Ela percebe que é mulher quando percebe que está abaixo do homem. Marisa, mulher é a fêmea da espécie Homo sapiens, sapiens mais normalmente chamado de ser humano.
para eu pegar uma experiência que eu tive na infância e fundar uma teoria sobre gênero, sobre se torna mulher ou não se torna, e ignorar o vasto estudo científico que tem sobre genética feminina, genética masculina, as tendências, as inclinações. Então, eu acho que a gente está indo para uma perspectiva que é um pouco limitada. A gente pega uma experiência pessoal e funda uma teoria sobre se tornar mulher, sendo que não é uma coisa pessoal. Meu nome é Angélica de Oliveira, tenho 37 anos, sou taróloga, outras coisas, seguir o que quer. Concepção de Eu só estou a mulher, passar porque mulher já pra mim é vimos. aquela que nasce com o cromossomo XX e tem outro, e isso é mulher. Porém, a construção na sociedade, que pode ter as diforias de gêneros, entendeu? Porque há uma parcela da sociedade que psiquiatria, me perdoa só porque é o estudo da mente mesmo que eu estou falando, que tem que passar com o psiquiatra. E inclusive a sua fala é criminosa. Do que eu falei? Sobre psiquiatria. É proibido no Brasil uma pessoa que se identifica como mulher trans ou homem trans precisar de um diagnóstico por um profissional. Eu tô falando porque... Isso não existe mais. Eu tô falando assim de psiquiatria porque eu tô falando ao longo da história de que foi a psiquiatria. Desculpa, eu não estou a conseguir ouvir. Imagina tu ires para um debate sério. Tu dizes que é importante sobre o movimento feminista. E virares para alguém e dizes: a tua fala é criminosa. A tua opinião é crime. O Rafa diz: posição essa na qual ela própria se colocou e pelos vistos não quer sair. Exatamente, estas mulheres meteram na cabeça que são inferiores e querem continuar ali. Eu não consigo. Eu nunca conheci uma mulher, quando entram para aquelas mulheres muito bem-sucedidas no trabalho, por exemplo, eu nunca vi uma mulher dessas a virar-se para mim e a dizer: não, é que eu preciso de mais horas para estar em casa porque eu menstruo. Nunca. Nunca que essas mulheres milionárias dizem esse tipo de coisas. Psiquiatria que estuda as doenças da mente e o estado da mente, como que desenvolve a mente. Você então afirma mais uma vez que se... Não é doença. Ela nem citou a classe trans, doença. ela nem citou. Eu não estou citando como mulher. Você está dizendo, por exemplo, então, a gente entra numa ótica de novo. O homem dita ciência, o homem dita como a mulher tem que ser, o homem dita... É uma mulher a dizer-lhe: eu acho que é isto. E ela diz: a tua lógica é que o homem dita a ciência. Não, é a mulher que tu está a dizer que está a dizer isso. Não, que é eu estou psiquiatria? falando. Não, eu estou falando assim, quando eu falo de psiquiatria, só para você entender que eu não estou falando uma fala criminosa ou sendo homofóbica ou transfóbica. Não, Na verdade, eu não tô... espera aí, deixa eu só... Gente, é sobre ser mulher, não é mais um tópico de trans. Né? Dizendo, eu tô te informando que a sua fala, ela é completamente criminosa. Então, Inclusive, eu poderia agora sair daqui e fazer uma ligação para te denunciar. A Rafa está aqui a perguntar se sabem do caso da feminista que está a ser processada pela deputada brasileira Erika Hilton. Erika Hilton era a mesma que tinha assessores pagos com dinheiro público para lhe fazer a maquilhagem e arranjar o cabelo, não era? Que não dá para levar a sério. Não é o caso, mas isso é crime. Só para e pensa comigo. Não tem como, porque a gente é completamente diferente. Não, deixa eu só te explicar uma coisa. Quando eu falo assim, por exemplo, quando eu falo Usar de... DNA para definir as pessoas é um erro enorme. Não tô usando Você falou cromossomo Y, cromossomo... Isso é DNA. eu Não, acho eu que tô aqui falando está de indo até mulher. Vocês sabiam que, por exemplo, pessoas de certas etnias têm níveis de tensão mais altos? Vocês acham que o médico deve ignorar essa informação? Se tu sabes que uma etnia é mais propensa a ter certos problemas, o tratamento do médico deve mudar de etnia para etnia ou ele tem que manter o pensamento de que somos todos iguais e se calhar prejudicar as pessoas que têm tendenciosamente níveis de tensão mais altos, por exemplo? Porque é que o DNA, ADN, não gosto de DNA, porque é que o ADN não é relevante? Porque é que a estrutura mais pequenina daquilo que nós somos não interessa? De definir mulher. Agora, Só que ela está falando de Quando eu genética, agora- não de fator psicológico, Agora, quando eu personalidade quanto falo ao de indivíduo. fator psicológico de identificação de disforia de gênero, é tipo assim, quem estuda os ossos é um ortopedista.
Quem estuda o útero, a mulher, é um ginecologista. Quando eu falo de psiquiatria, é quem estuda a mente do ser humano. Não estou falando que você precisa de um tratamento com um psiquiatra. Tem diferença. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão, ela só descobriu a depressão por causa de estudos da psiquiatria. Eu estou falando de estudos da mente. Quando você fala assim que você não se identificava como homem e você quis ser mulher, porque houve Eu pessoas... não quis ser mulher, eu nasci mulher. Eu estou falando que houve pessoas que estudaram e Não dá. Não dá. Não dá. Então tu nasces mulher ou tu tornas-te mulher? Eu assim não consigo. entenderam que há sim pessoas que não se identificam com o sexo biológico que nasceu. Então eu não estou sendo criminosa, não estou sendo transfóbico, homofóbico. Estou falando para você que aquele profissional que estuda ao longo dos anos essa temática. Por exemplo, como passa em ressonância, como estuda tumores cerebrais, como estuda como que a mente se comporta, como a interligação de neurônimos, como aquilo que sai do corpo e é só a psique, como mulheres têm puerpério, como o desequilíbrio hormonal. É disso que eu estou falando. Não estou falando que você tem que fazer um tratamento psiquiatra, entendeu? Eu consegui ser mais clara? Tudo bem, mas, por exemplo, Mas a agora gente eu trouxe queria uma pauta entender importante. o que é ser mulher, que é porque ser você mulher, e levou você pra trouxe a ciência e ainda não psiquiatria. falou. Quando eu falo de ser mulher, eu falo da ciência, sim, que isso me define como mulher, que eu sou XX e eu nasci com útero, isso é uma definição, porém, durante a sociedade, há identificação e construção de outras mulheres, digamos assim. Só que aí eu entendo que é uma construção da sociedade, porque você falou assim que você nasceu, mas você falou também que foi uma construção. Sim, como todo mundo aqui, para poder se tornar um ser humano. Para Posso mim, ter ser falado. mulher é ter liberdade para ser frágil. Ponto. A gente não tem liberdade para ser frágil. Ela está tentando dizer a vivência dela e você está colocando um ponto científico. As mulheres não têm liberdade para ser frágeis. Que vem das mesmas pessoas que dizem que o homem tem que chorar, né? E como é que ela pode dizer que foi julgada numa decisão executiva, que foi o que ela disse na parte 1. Julgaram por ser mulher, não me deram não sei quê porque eu sou mulher e eu estava com TPM. E depois logo a seguir vem dizer que ser mulher é ter liberdade para ser frágil. Então, mas ela quer ser frágil ou ela quer ser uma mulher empoderada? Porque é a opinião Oprimindo dela. a liberdade falando dela. só Mas me- é isso na sociedade para nós Só que ela não mulheres. tá rebatendo o que ela disse. Eu não tô- Ela eu só tô perguntaram a opinião explicando. dela, ela tá falando a Tudo opinião bem, dela. mas ela está trazendo um padrão de pensamento, Exato. um padrão de comportamento. Mas O que é comportamento? O comportamental de uma mulher é XY, porque a biologia, a ciência diz. Inclusive- Isso a gente E já não tá sabe. errado. Existe já isso, sabe. é comprovado. É isso que a gente está dizendo aqui, pessoal. Mas é isso que te torna mulher. Mas não é ou única e mulher. exclusivamente E- isso. É uma vertente fator. de todo É, um você contexto. tem Ela não tá tipo falando O meu de marido é pensar e submisso, outro vai-me trazer não faz mérito com que hoje. você seja mais mulher do que eu. Não, é porque você exatamente. tem um útero que você é mais mulher do que eu. Não é porque você tem uma vulva e eu não tenho que você é mais mulher do que eu. Não existe isso. O ser mulher, inclusive, é errar e se desculpar. E você tem essa oportunidade agora, inclusive. Mas eu voltei falando pra você, você não precisa fazer esse tratamento. Eu não tô querendo ser transfóbica, homofóbica com você. Se você se sentiu desrespeitado, eu te peço desculpa. Eu não Muito tenho obrigado. problema disso. Muito obrigado, de Porque a verdade. todo momento eu estou falando pra você que você não precisa passar, você precisa passar com um psiquiatra pra ter um laudo pra você. Não foi isso. Eu só falei da psiquiatria porque a área é uma vertente da medicina que estuda o cérebro humano. O feminismo é injusto com os homens. É ou não é injusto com os homens? É só homens aqui, quase. O que eu vejo é que o feminismo, ele sempre quis pedir permissão para os homens para que as mulheres façam parte do espaço que eles construíram, que eles investiram, que eles tomaram iniciativa. Enquanto elas poderiam ter feito isso também e algumas vezes não fizeram. Basta você ter iniciativa, claro, ter um investimento financeiro, o que não é também muito difícil, já que tem muitas mulheres poderosas, muitas mulheres também que herdeiras, ricas, enfim, que trabalham. Então, assim, enquanto o feminismo ele quer pedir permissão para o homem para ser incluída, ele deixou de construir o próprio espaço. Todo homem O Rafa disse aqui uma coisa agora, que é, existe uma realidade objetiva. A ofensa que a pessoa sente em relação a isso é absolutamente irrelevante. O argumento é válido, mas às vezes é mal utilizado. O que é que eu quero dizer com isto? Tem muita doença psicológica em que tu negas a realidade para deixar a outra pessoa mais confortável. E isso às vezes é válido. Então imagina, se tu estiveres a lidar com alguém com Alzheimer e a pessoa confundir o teu nome, por exemplo,
uma das recomendações que os médicos te fazem é para tu deixares passar, para tu não te sentires na obrigação de reforçar a realidade para aquela pessoa. Eu, mais uma vez, só estou a dizer porque assim, eu entendo completamente o teu argumento, eu concordo contigo, mas há exceções em que esse argumento não se aplica, que é aquele argumento de eu não nego a realidade por ninguém. Eu acho que isso também não está certo. Se efetivamente a pessoa tem ali algum tipo de distúrbio e nós pudermos ajudar com esse tipo de situação, eu acho que devemos. Agora, o que está a acontecer aqui é diferente. A diva tem que entender que ela não está na sociedade a ser tratada entre amigas. Ela foi ali para ter um debate e era óbvio que este tema ia surgir, senão não tinham lá colocado uma mulher trans no meio. Eu não tenho problema nenhum, e isto é a minha opinião. Eu não tenho problema nenhum com um homem que quer ser tratado por nome de mulher, que quer colocar peitos, que quer deixar crescer o cabelo, que quer usar uma saia. Esse indivíduo não me incomoda, que é aquilo que há muito tempo nós chamamos de travesti. Qual é o problema? O problema é quando este indivíduo começa a acreditar na cabeça dele que ele é uma mulher. Aí é doença. Estão a entender o que eu quero dizer? O homem em si vestir-se de uma forma mais feminina, por exemplo, ou querer fazer coisas que são mais associadas à mulher, isso a mim não me faz confusão, porque eu consigo perceber que de alguma forma ele é um homem diferente. Quando eu digo que não nega a realidade que possa desfazer, é que ele não é um homem. Ele não é uma mulher. Ou seja, se vier um chamado de homens para a guerra, eu lamento, mas aqui a diva tinha que ir, porque é assim que funciona e é assim que é justo para todos. Eu aposto com vocês que se tornassem o serviço obrigatório, haviam muito mais mulheres trans. O homem é um potencial abusador, todo homem ele é opressor, todo homem ele segue um sistema patriarcal que quer oprimir as mulheres. Quando você põe isso, você está sendo injusto com homens bons. E nós convivemos com homens bons, com homens que valorizam a mulher. Já vi várias entrevistas, já li diversos livros de feministas que falam que queria que a extinção dos homens ou queria se sobrepor aos homens. Então eu acho que acaba sendo injusto com os homens. Não acho que o feminismo seja injusto com os homens, porque eu não sou feminista. E eu acredito muito no poder dos homens, nós não vivemos sem eles, isso é um fato. Eu acredito que se a sociedade fosse feita somente de mulheres, não seria da mesma forma. Nós precisamos sim da energia masculina, precisamos sim da força dos homens, mas a partir do momento que eu vejo o homem em um local que nunca vai nos pertencer da mesma forma, eu não consigo concordar com isso. Sabe, eu acredito que nós mulheres sempre estaremos em um lugar de vulnerabilidade, sempre, porque nós somos mais frágeis, nós somos fortes, não por escolha, porque nós temos que ser, a gente precisa sobreviver, a gente precisa pagar as contas, como exemplos de mães solteiras. Então, se a forma que tem sido colocado, eu não sou feminista, mas parece que eu estou de um lado de pessoas que têm um pensamento machista. Porque vocês sempre colocam os homens em um local de privilégio. Vou colocar aspas. Porque não é muito assim na prática, sabe? Esse movimento está fazendo algo de ruim para os homens. O que seria isso? Porque antes de existir feminismo, a realidade também era dura. Eu consigo explicar com muita facilidade o que é que o movimento está a fazer de negativo para os homens. As crianças estão a nascer com os níveis de testosterona mais baixos de sempre. Os miúdos são criados desde pequenos a ter que se questionar se são meninos ou se são meninas. Tudo isto está aliado ao movimento feminista. Eles batem muito naquela tecla de que género não se ensina, certo? Mas vocês conhecem a Megan Fox. A Megan Fox tem 3 filhos que têm variações de género. Nenhum deles é homem ou mulher. 3. 3. Ainda me conseguem dizer que isto não se ensina? E permanece sendo.
Então eu não entendi. Quando eu falo de feminismo, eu falo e eu cito as teóricas feministas, o que eu li nos livros delas, o que eu li no livro de Simone de Beauvoir, de Naomi Wolf, de Judith Butler, de Alexandra Kollontai, de Margaret Sanger, dessas mulheres que fizeram, entendeu? Eu falo delas. E eu não vejo isso como, tipo assim, o homem colocando uma opressão. Por exemplo, cargos que mulheres não podem alçar. Mulher pode ser presidente da República. Tivemos a Dilma Rousseff. Que foi tirada. Porque as de Por responsabilidade questões políticas, fiscal, não né? de Porque gênero. política. Não de gênero. Mas não teve nada a ver com gênero por ser mulher. Foi tudo por causa de gênero, gente. Tudo por causa de gênero. Gente, Aproveitou. Vamos falar sobre a injustiça Não, com o homem, vamos senão falar a gente isso. vai entrar em outro... Não, mas assim, eu não coloco o homem no lugar de privilégio, muito pelo contrário. Eu vejo que o homem muitas vezes teve que ralar e provar seu valor muitas vezes mais, entendeu? Não, a gente sabe que tem realmente pessoas boas. Só que quando acontecem coisas graves, é importante sim colocar no radar sobre esses homens, porque não dá para olhar para uma pessoa, identificar, fazer um raio-x sobre a pessoa, identificar se ela tem intenções boas ou ruins contra a gente. Então, o que a gente tenta fazer é deixar um alerta. Cuidado. Mas dá para fazer um raio-x e perceber se é homem ou mulher, pela largura das ancas. Tem isso, é instruir de forma correta. Não é colocar todos os homens dentro de uma única caixa. Só que o que acontece? Dentro desses alertas, é sempre o homem que faz merda. Então, sempre o homem que tá mas lá. com todo respeito, casos, vamos dizer assim, no Brasil, casos famosos. A gente teve o casal Nardoni, que foi uma mulher. A gente teve a Suzana, que foi uma mulher. A gente teve a De estupro, de abuso, de... A Elitz Matsunaga matou e escondeu o marido dela durante a noite. Queen, rainha, não aceitou a traição. Vai saber o que ela passou pra isso. É muito difícil a gente... Então vocês acham que todo mundo tem que sair matando todo mundo? Não, tem que entender qual é a necessidade. Se há necessidade de matar ou não. E a Suzana Rovestov, qual que era a necessidade? A gente não sabe, a Suzana era uma criança. Ela tinha 20 anos. Uma criança mimada. Vamos voltar para se o feminismo é injusto com o homem. Mas que premissas é que foram usadas para se chegar à conclusão inválida de que foi por ser mulher? Eles estão basicamente a dizer, se for mulher não pode errar. Mas se tu, quanto mais a fundo tu entras dentro do movimento, tu vais-te perceber de que a mulher nunca erra. A não ser que sejas uma mulher como eu. Aí tu estás sempre errada e nunca estás certa. Contextualiza aí para nós, amor. Vindo por conta do caso da Elise Matsunaga. Eu não sei, acho que tem vários portugueses aqui, talvez não estejam familiarizados com o caso. Foi simplesmente uma mulher que ela era a garota de programa durante um tempo. Um cara que era o CEO de uma empresa gigantesca no Brasil. Na verdade, o pai dele era e ele herdou a empresa, se eu não me engano. Mas continuou o legado da empresa. E ele casou, conheceu ela, se apaixonou por ela e casou com ela. E ela, assim, esquartejou ele, levou os pedaços, passou horas esquartejando, levou os pedaços para matas, jogou e depois descobriram que foi ela e tudo. Tem algumas histórias sobre brigas entre eles e que ele... batia nela, ou discutia com ela, ou pronto. Tem uma parte nebulosa aí da informação em que ninguém sabe exatamente. Mas, pronto, assim, não dá pra... É que eu sinto que ela tava passando o pano, assim, quando fala que matou ele, ela diz diva, não, aí pelo amor de Deus, entendeu? Maravilhosa, não, calma aí. Pô, podem os dois estar errados, mas os dois errados não torna um dos lados certos. Caramba, estes casos são sempre muito difíceis de julgar, não é? Quando uma mulher é vítima assim. Inclusive, quem quiser porque tem só... um livro. Quem quiser tem um livro sobre o caso, escrito pelo Ulysses Campbell. Eu tenho esse livro, que é Suzane? Não, tá aqui. Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido. Desculpa a leitura complicada, porque tá longe de mim, eu tava tentando enxergar. Aproveita e manda o link lá no Discord, que é para eu aproveitar aqui e dizer à malta que ainda não está no Discord, nós temos uma comunidade de Discord, está bem? Chama-se Conservas e Progressinhos e nós estamos sempre lá a conversar, especialmente a Marisa. A Marisa está sempre lá, pessoal. E olhem que ela traz umas teorias bem fixes. O Paulo também já manda o link aqui no chat e se juntarem conseguem encontrar o título do livro lá. Eu acho que o feminismo ele não é injusto com os homens, ele não apresenta algum tipo de injustiça para os homens, porque na verdade eu acho que ele causa incômodo, porque os homens estão num lugar confortável há muito tempo.
Aí falou-se muito sobre os homens estarem em lugares desconfortáveis, serem oprimidos de certa forma, por participarem de trabalhos mais braçais, por ter esse estereótipo do homem não chora, o homem é o provedor, mas foram eles que criaram esse sistema. Foram eles que criaram, que exatamente. de certa forma, oprimiram. Então, eu acho que o feminismo... Eu vou-vos explicar porque é que o homem é o provedor com os factos biológicos. Eu, vamos imaginar que eu sou uma mulher capaz de caçar um urso, que eu não sou. Mas vamos fingir que eu sou e que o meu marido também não é, mas vamos fingir que é. Então, imaginem que nós somos os dois capazes de caçar um urso. Se eu estiver grávida de 9 meses, eu consigo ir caçar um urso ou essa obrigação passa para o meu marido? Se eu estiver a amamentar um recém-nascido, eu consigo ir caçar um urso ou essa responsabilidade tem que passar para o meu marido? E pronto. Foi assim que os homens se puseram por vontade própria nessa posição de provedores, foi por condições biológicas. ele vem para trazer esse incômodo mesmo. E o homem, ele pode se sentir injustiçado porque ele está nesse lugar confortável há muito tempo, de estar nos melhores cargos, de estar na governança, de estar provendo o seu lar, de estar mandando, de ter ali a sua família como a sua propriedade, a mulher como a sua propriedade. Então, quando a mulher, ela se, de certa forma, rebela através do feminismo, ela mostra que ela é dona de si e que ela pode ser muito mais, de certa forma, utilitária para a sociedade, equiparável aos homens, uma mulher pode estar num cargo de governo assim como um homem, eles se sentem injustiçados, eles se sentem desconfortáveis. Eu vou falar assim, eu acredito que o movimento feminista, ele pega muito casos isolados e põe. Por exemplo, vivemos no Brasil de 200 milhões de habitantes, temos só um presidente, 27 governadores. Quantos são CEOs de empresa? Poucos, entendeu? Não são todo mundo que tem, não são. A maioria dos homens estão igual nós mulheres, pegando o ônibus de manhã, indo trabalhar, querendo ter o salário e sustentar a sua família. Entendeu? Não é todo mundo que está em poder de destaque, não é todo homem que é governador, não é todo homem que é CEO de uma empresa. Mas a maioria das pessoas que estão em poder de destaque são homens, essa é a questão. E não que realmente tem poucas pessoas que estão em poder de destaque, tem poucos vereadores, tem poucos deputados, tem poucas pessoas em cargos de liderança, realmente. Há uma elite. Ficaram sem vídeo? Amor, o que é que se passa aí? A transmissão está com a tela preta. Desculpem, pessoal. Já está de volta. Mas a maior parte das pessoas que compõem essa elite são homens. Mas está Voltou, aberto pessoal. para as mulheres, ninguém está proibindo, ninguém está falando que não A pode. opressão de gênero é o que, de certa forma, proíbe elas de chegarem lá. Então, Angélica, mas houve proibição. Mas houve Eu não vou puxar proibição, para era trás se proibido. vocês estavam a ouvir, isto também já Mulheres está um negras bocadinho eram proibidas de longo. ser professoras. Era proibido. Então, é muita luta atrás de luta. É uma campanha atrás, sabe, de diálogo, de conversa, de debate, para entender. E às vezes para atravessar um lugar que não se vê. Já que é Agora para a ser questão da mulher negra é científico. racial e não de gênero, né? Não, eu acredito que se é para ser científico e trazer dados, qualquer pesquisa de 5 minutos no Google, vocês vão ver que os homens sempre foram as pessoas a trazer o risco, não as mulheres. E isso é fato. Contra fatos não há argumentos. A gente pode ficar aqui o dia inteiro, mas isso é um fato. Se você quer E a gente colocar vê que a todas as criminalidade- mulheres do mundo em um mesmo lugar que os homens, aí você está fazendo um movimento de desigualdade. É um fato. É um Sim, a fato. criminalidade Sabem o que é mesmo desigualdade? Vocês sabiam que a maioria das vítimas são homens? é Existem realmente mais controlada pais que os- solteiros ou mães solteiras? Ponto. Não tenho que argumentar com isso. Então não tem como um movimento colocar os homens no lugar de vulnerabilidade, porque esse lugar nunca foi deles. Não, ninguém disse Eu que não os tô homens falando são que são vulneráveis ou que estão nesse papel. Não, não tá colocando Ninguém isso. Eu tô falou falando isso. só que o movimento feminista é injusto quando pega um exemplo de um homem ruim e tenta colocar isso em todo mundo. Isso eu estou falando de acordo com as teóricas feministas que eu li, de acordo com as E vozes do com a feminismo. sua realidade? A minha realidade, eu vejo que não, os homens, que o movimento feminista tentem colocar uma opressão em cima dos homens, tipo assim, você é ruim, você é opressor, você é um abusador potencial. A gente vê isso em diversos debates. Você sente Mas isso é- com os homens da sua vida? Eu sinto às vezes isso, que os homens muitas vezes eles são tratados tipo assim, o meu marido ele é professor de educação física, ele tem que tomar um cuidado imenso na hora de fazer uma avaliação física, porque qualquer toque diferente a mulher pode falar que está assediada, é a palavra dele contra a da mulher. Sendo que quando ele vai fazer, ele chama uma outra recepcionista para estar junto com ele, para ter certeza que ele não está fazendo isso. Sábio Mas é ele. o que ele está fazendo é o mínimo. É o que ele mínimo. deveria fazer. Mas eu estou falando para você que, por exemplo, uma mulher professora de educação física, se for fazer avaliação num homem, ela precisa chamar um outro profissional? Graças ao feminismo, não. O que tem a ver o feminismo com isso? Porque ela poderia ser abusada lá dentro.
até ela conseguir provar que não houve nada disso, já passou vários abusos e já gastou muito dinheiro com Gente, terapia. mas colocar esse lugar de a palavra da mulher contra a do homem como se da mulher fosse valer mais, mas Inferior, não ou vai inferior valer. também. A palavra do homem Gente, constantemente volto a vale falar, mais não dentro da vale. Eu sociedade. trabalhei dentro de uma delegacia da mulher. Se a mulher chega e fala que foi ameaçada pelo homem com palavras e não tem como não provar, precisa o provar. juiz determina a medida protetiva. Já é muito diferente em Portugal e neste aspecto concreto, o Brasil está mais avançado do que nós. E tem leis muito mais parecidas com o resto da União Europeia do que necessariamente com Portugal. Vocês, quando vão ali para a zona tipo Luxemburgo, França, Bélgica, na maioria desses países ali assim nessa zona, quando a mulher se dirige e apresenta uma queixa, imediatamente existe uma medida preventiva. Cá em Portugal não é assim. Não funciona diretamente dessa forma. Não precisa provar, não é a palavra precisa. dela. Uhum. E em certa medida eu acho isso correto, porque numa violência doméstica é só os dois ali como testemunha, eu acho correto. Porém, tem algumas mulheres que eu falo pra você que Gente, usaram tudo bem vocês não Mas serem há necessidade feministas, de tudo existir bem. isso. Agora, vocês não defender a linha de mulheres de vocês não entra na minha cabeça. Mas Porque não, mas eu tô o posicionamento de defendendo. vocês parece que vocês é totalmente machista. Não, a gente tá falando sobre Não. feminismo, a gente tá falando sobre Não, deixa eu esclarecer. defender Eu acabei de o- falar que a palavra da mulher, nesse caso, tem que valer sim, porque só as duas como testemunha. Você ouviu isso, eu falei isso. Porém, existem mulheres ruins, aí eu falo de humanidade, que usam isso pra punir os seus cônjuges. Vocês concordam comigo que tem mulheres ruins? Ou, Como porque- tem gente ruim todo mundo. Mas é isso que eu ser estou falando. humano. Quando eu falo que o movimento feminista vem, às vezes, para colocar a mulher acima do homem, eu acho isso injusto. Então, mas quando porque uma eu pessoa tenho que... usa de uma luta para poder se beneficiar, isso é mau caratismo. Eu concordo. Não é feminismo, não. Eu acho que é mau caratismo. Porém, eu falo das teóricas feministas que eu li, elas querem colocar-se acima dos Então, homens. mas aí E eu você acho isso está englobando errado. as feministas ao mau caratismo, porque você está querendo dizer que todas as feministas vai usar disso para nos defender, sendo que não aconteceu nada. Não, Vocês entendem aquilo que eu estava a falar no início? É que a maioria das feministas não percebem nada de movimento feminista. E se uma coisa não pode existir sem a outra, como é que elas ainda se dizem feministas quando discordam daquilo que é a base do movimento que as define? Isto é complexo para dizer uma coisa muito simples, é que elas não fazem ideia do que é que são, só gritam o que lhes apetece e aquilo que é a interpretação delas do que é o movimento feminista. Mais uma vez entramos naquela questão de termos que negar a realidade do que é o movimento para se adequar ao pensamento destas pessoas, e é aqui que para de fazer todo sentido, pá. mas eu tô Seguinte, o falando feminismo é composto teóricas. do que as feministas fazem, do que elas dizem, do que elas escrevem. Não tem como separar, essa feminista disse isso, mas não é, não vale. Mas Essa aí Mas eu tô antes feminista dela tentando ser falar feminista, desse feminismo, ele é jeito, formado por porque tudo eu que acho vocês que fazem. não, hoje em dia é errado, é burrice fazer isso. É burrice fazer isso, porque a minha necessidade de mulher não é igual à sua, então eu não posso te impor nada. É claro que não é igual. É disso que a gente está falando o tempo todo, gente. De informar as mulheres que elas juntas, nós juntas, podemos mais, cada uma na sua necessidade. A minha história de vida não tem que te comover, e vice-versa. Eu sei o que eu preciso pra mim, e você sabe o que você precisa pra Mas aí, você. olha, com todo respeito, aí a gente não consegue debater, porque, por exemplo, se a gente for debater cristianismo, se eu vou debater cristianismo, eu tenho que usar a Bíblia como base. Se eu vou estudar espiritismo, eu tenho que usar o Allan Kardec como base. Se eu vou estudar feminismo, eu tenho que usar as teóricas feministas como base. Porque aí se você fala que você tem o seu feminismo, ela tem o seu feminismo, fica tipo assim, muito pluralidade. Mas é isso. Mas é diferente. Caracteriza o movimento? Um manifesto literário, é a partir daí que surge o movimento. Então não é o que eu acho que a outra acha. O movimento é o que está na literatura. Qualquer movimento, não só feminista. Se você fala que isso não é a base para você definir o movimento, que cada mulher feminista tem uma ideia, então isso já não é um movimento. Quando você se coloca no movimento e você se põe naquilo lá, você está adotando a espinha dorsal dele. Então, mas vamos lá, você sempre traz, é isso, né? Você trouxe uma interpretação sua sobre suas leituras. A base principal do feminismo é realmente sobre as lutas de direito, sobre igualdade. Isto que ela diz aqui das interpretações é engraçado, porque era aquela questão que vocês estavam a falar, né? No livro que define o movimento feminista diz o céu é azul. E eu digo, o movimento feminista diz que o céu é azul. E ela diz que eu estou a fazer uma interpretação. Igualdade, sobre direito de vida, direito de segurança, direito da Que todas mulher, nós queremos. né, de existência. A Simone, ela
tem as suas colocações muito, acho que muito claras sobre essa luta, né, de enfrentamento às violências, enfrentamento, sabe, às ligações patriarcais, porque é estabelecido. Isso está estabelecido desde sempre, está estabelecido. O estupro, sabe, a violência financeira, a violência corporal, está estabelecido, é o homem que faz. Deixa eu perguntar uma questão. A Mariana, até um outro momento aqui, em outra rodada, já citou a Simone, questão patriarcal. Então, eu queria te perguntar, Angélica, porque tu te apresentou como uma mulher pró-patriarcado. Como que tu observa isso? Olha, eu sempre vi a mulher numa situação privilegiada na sociedade, onde o homem está sempre ali tendo que proteger, prover, onde ele que faz, arrisca a vida enquanto a mulher é preservada, seja em guerra, seja no dia a dia mesmo, onde ele se coloca em situações de risco, e a gente não precisa fazer isso, né? A gente está numa situação tranquila. Muitos direitos que eu citei aqui foram os homens que foram atrás e ajudaram a estabelecer para que a gente, por exemplo, conseguisse votar, o direito ao estudo. Dom Pedro I foi quem sancionou a lei de que é do direito do homem e da mulher o direito ao estudo. E o feminismo fala que foi ele, não foi. Foi um homem poderoso que lá em 1827 falou: as mulheres vão ter que estudar assim como os homens. Então, assim, porque como já tinha trago um monte de negro da África contra a sua vontade, era o mínimo que podia fazer. Mas essa é outra questão, né? Aí eu acho que... Mas tá tudo englobado, Angélica. Parece que vocês vivem uma bolha, gente. Não, eu estou focando no tópico. Vocês estão desviando para criar argumentos. Mas eu tô assuntos de coisa que não tem nada a ver. A minha posição, que eu sou pró-sistema patriarcado. Se você acha que não tem nada a ver, isso é uma opinião sua. Mas eu tenho a minha posição que não depende do que você acha. E é o que eu estou expondo aqui, entendeu? Então, assim, eu sempre vi que as mulheres, por exemplo, elas têm uma liberdade social, moral maior que a dos homens. Por exemplo, a opção de, se eu quiser trabalhar, eu trabalho, se eu não quiser, ninguém vai me julgar. Agora, o homem ele é julgado como vagabundo, como imprestável. Na sociedade, eu vejo isso na realidade, que as mulheres não têm todo esse poder de escolha. Eu tô sem entender Elas não têm esse poder de escolher. Eu quero trabalhar, agora eu quero estudar, agora eu quero ser bancada. Não, elas são impostas isso, elas são impostas a serem do lar. Impostas justamente pelos homens. As mulheres são impostas a ser do lar. Por isso é que hoje em dia existem tantas mulheres que são donas de casa. É porque é uma imposição. Vocês são todas obrigadas a ficar em casa. Nenhuma menina pode ter sonhos e nós não vamos apoiar os sonhos de menina nenhuma. Pelo amor de Deus, mas isto ficou tudo maluco. Como é que ser dona de casa é uma imposição hoje em dia? Hoje em dia ser dona de casa é uma imposição. Hoje é o contrário, se tu quiseres ser dona de casa, tu vais passar anos a explicar à tua família e a justificar-te do porquê disso ser melhor para ti. Vocês não veem isto a acontecer também? Que hoje em dia a mulher que quer efetivamente adotar este papel mais tradicional, que tem dificuldade, é seriamente julgada pela sociedade. É quase visto como sendo algo negativo, porque eu não posso estar aqui e estar a depender do meu marido, isso é mau para elas. Eu não devia ter esse direito. Eu devia ser obrigada a trabalhar. Agora, também não entro no extremo de defender um patriarcado total, em que a mulher não vota. Mas porquê é que precisamos de voltar para trás? Nós chegamos onde estamos e somos tratados como iguais. Para onde é que é preciso ir a partir daqui? Se somos iguais, homens e mulheres têm os mesmos direitos e, teoricamente, os mesmos deveres, porque é que precisamos de mudar alguma coisa? Eu sinto que estes debates nunca vão dar em nada. Porque não tem lógica atrás do argumento delas. Eu precisava que eles fizessem um debate destes com uma mulher que defendesse o feminismo de forma lógica. E isso eu não os consigo ver a fazer. Porque assim, não é por nada, mas quando tu te começas a inteirar destas questões e começas realmente a percebê-las, tu percebes tanto ao ponto de debater, tu quase que consegues fazer o papel oposto. E eu sinto que em muitos destes debates eu conseguia defender o feminismo melhor que elas, mesmo sem acreditar naquilo que estava a defender. O Rafa diz, nós temos o fardo da performance em cima. Se não mostrarmos a nossa utilidade na sociedade, ninguém quer saber. O homem passa a ser descartável. E nós compreendemos e aceitamos isso.
Marisa, bem, Rafa, alguns não aceitam, alguns querem ser princesos. Está tudo misturado, malta. A verdade é que hoje em dia ninguém quer fazer nada. O conceito de sociedade é destruído quando acaba a vontade das pessoas de contribuir para a sociedade. Quando dizem que a mulher tinha a vantagem, de ficar em casa e de não morrer na guerra, por exemplo. Isto vai mais longe do que a mulher ser, mais fraca fisicamente que o homem. Se vocês forem pesquisar a fundo o porquê disto acontecer, muitas pessoas acreditam que isto acontece pela facilidade de reposição da população após uma guerra. Lá está, porque um homem pode gerar mais filhos. Então, num caso extremo em que tu tens que garantir que aquela população daquele país sobrevive, tu precisas de mais mulheres do que precisas de homens. E isto não é defender o casamento tradicional, pelo oposto. Precisamos do equilíbrio, Andreia, não estamos equilibrados ainda socialmente. Eu acho que estamos mais desequilibrados do que nunca. Nunca houve tanto desequilíbrio. Mas vamos ver, esta nova geração, ela vem com vontade. Então eu acredito que as coisas mudem um bocadinho.